Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Aqui quem fala é Pedro, canal do Invest. E hoje vamos falar um pouco sobre o mercado de hoje, né? Sobre o que aconteceu nos papéis em destaques que está aqui na lateral, aqui que vocês podem ver na nossa introdução. Então aí para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho aí, comente e dê o seu joinha, que isso fortalece bastante aqui o nosso trabalho, ok? Então aí, espero que você esteja gostando do nosso trabalho, que isso eu sou muito grato a todos vocês que são inscritos aqui no canal, que sempre está acompanhando aí os vídeos que eu estou postando aqui, ok pessoal? Vou compartilhar com vocês a tela do computador, começando com o Ibov, uma alta aí de 1,33%, sem muito o que fazer, eu vejo mais como um teste aqui na região de resistência. Então aqui tem uma região de resistência aqui por volta dos 97.950 pontos e foi o que foi o que o Ibovespa veio fazer hoje. Fez um teste, testou aqui, mas numa questão de pullback, né, perda de impulsão, pullback, e aí traz ainda está nesse viés de expectativa, né, de vir buscar aqui os 93 mil pontos. Então aí vamos ver como é que vamos fechar a semana, né? Amanhã é o último dia aí, hoje é 24 de setembro, amanhã é 25, sexta-feira. Vamos ver como é que vai fechar a semana. Se a gente for olhar pelo gráfico semanal aí, então no gráfico semanal está uma queda de 1,3%. Só que no gráfico semanal eu ainda vejo mais ainda. É um ponto aí, eu vejo ainda como um sentido de perda de impulsão e está dentro dessa correção ainda pelo gráfico semanal. Eu não vejo aqui pelo gráfico semanal que essa tendência que a gente consegue visualizar, né, esse movimento que a gente consegue visualizar pelo gráfico diário, que é uma micro tendência, já está numa tendência de curto prazo, eu não consigo ainda enxergar ela sendo refletida aqui no gráfico semanal, entendeu? Então, para poder refletir num gráfico semanal, para mim, na minha opinião, seria justamente a perda aqui dessa zona aqui, que é justamente lá que eu estou falando aqui nos 93 mil pontos. Se vier gerar, logicamente, um candle, né, que traga essa perspectiva aí no mercado, um candle que feche aqui assim, faça um volume, logicamente também com um volume financeiro, né, acima possivelmente da média 20. Se fizer algo parecido com esse aqui, aí sim, eu vou considerar este movimento aqui como um movimento de correção que está se transformando em um movimento de tendência de baixa pelo gráfico semanal. Mas se não vier acontecer isso pelo gráfico semanal, ou seja, perder aqui essa faixa de 93 mil pontos, então eu considero ainda como um processo de correção pelo gráfico semanal. Ok, pessoal? Então essa é a minha opinião, tá? Não sou analista, enfim, não tenho uma bola de cristal, é apenas a minha opinião do que eu consigo enxergar que o gráfico está me dizendo, ok? Eu posso estar simplesmente errado mesmo, mas é a minha leitura. Vamos começar aqui com destaques de alta IRBR, uma baita de uma alta de 12,38%. Quando eu vejo isso aqui, cara, que é isso? Aquela famosa frase, se arrependimento matasse eu estaria morto. Olha só que coisa linda. Uma alta aí de 3 pregões, de 30, chegou a dar 31% de alta. Eu comentei, pessoal, existe essa perspectiva que, já que veio testar essa zona dos 5,85 centavos, e aí fez esse padrão aqui, depois essa perna aqui de impulsão, mas ainda eu vejo ainda como apenas uma perna corretiva deste movimento aqui, certo? Então aqui para mim eu enxergo isso aqui como um primeiro movimento e aqui uma perna corretiva desse movimento. Se essa perna corretiva ela vai se transformar, isso aqui é um cenário teórico, certo, pessoal? Se essa perna corretiva ela vai se transformar em uma perna inicial de impulsão e correção e impulsão de movimento, de mudança de movimento de curto prazo, de baixa para
de alta no curto prazo se vier testar aqui próximo dos R$6, né? Deixando logicamente um fundo maior do que este aqui, padrão de candle, fazendo um padrão de candle, até mesmo um pivô de alta em cima dessa região aqui, aí eu vejo com bons olhos que houve a reversão de polaridades, houve a reversão deste movimento, ou seja, um movimento de queda de baixa que se transformou aí em um movimento de alta, de recuperação em RBR. Então, o que seria mais ou menos isso, que você está tentando me dizer, pelo amor de Deus? Digamos que nos próximos pregões, né, façam a sequência de candles aqui, deixem aqui um candle com um padrão aqui de um martelo, enfim, né, que aí ele me forme um fundo. Isso aqui é um fundo, certo, pessoal? Isso aqui é um cenário teórico maior do que este aqui. Então, esse aqui eu considero como um fundo, certo? Então, esse aqui é o nosso fundo. Fez a minha perna de impulsão e eu estou dentro. Aí o meu cenário seria o quê? Meu processo de correção. Padrão de candle. Quando eu falo padrão de candle, o que é um candle que tem uma característica psicológica de reversão de movimento, ou seja, padrão altista, já que a nossa perspectiva é que seja um movimento de alta. E aí, deixa eu só voltar aqui. E aí, nos candles seguintes, faz este movimento aqui, até mesmo rompendo essa região aqui que eu vejo uma região como região de suporte. Então, gerando um candle aqui, até mesmo fechando acima, deixando o que? Um pivô armado de alta na superação desta máxima aqui e deste conjunto de memória de preço que está atuando como suporte, que agora passaria a atuar como resistência. Então eu teria a minha perna de impulsão, perna de correção, padrão de candle, superação desse padrão de candle, pivô de alta em cima dessa região. Então seria aí a troca de movimentos, do movimento saindo de uma tendência de curto prazo, uma tendência de baixa aí, que na verdade tem mesmo uma tendência de médio prazo. Se a gente for olhar que essa tendência ela vem caracterizando desde junho, então já é considerada uma tendência de médio prazo, e aí ela poderia acontecer a mudança dessa tendência se fizesse um cenário parecido com esse que eu desenhei aqui para vocês. Caso ao contrário, eu fico observando que o mercado pode vir fazer. E aí o mercado é soberano e simplesmente na próxima semana ele pode muito bem fazer o que? Voltar aqui para baixo dessa zona de R$5, faz o pullback e depois rompe esse topo, esse fundo atual aqui. Então o mercado é soberano, então ele é predominante, certo, pessoal? Destaque aqui em Quali 3, inclusive até fiz aqui uma posição aqui em Quali 3, até mesmo lá por aquele aplicativo. Não sei se vocês conhecem um aplicativo que chama deixa eu só dar uma olhadinha aqui, Leard, uma coisa assim, que lá você pode tem umas competiçãozinhas lá que você monta sua carteira e tal, e os melhores colocados ganham alguns benefícios. Uma coisa bastante interessante. Então eu até mesmo acabei fazendo esse trade, na verdade nem trade, lá seria mais uma composição de carteira. Então eu acabei acrescentando Quali 3 dentro da minha carteira hoje, quando ele superou aqui os R$32,26. Então eu estava enxergando pernas de impulsão, pernas de correção, certo? Dentro de uma região ali entre 38 e 50 de Fibo, e aí me trouxe o quê? Uma caracterização de padrões de candle, e eu falei, não, se superar aqui essa faixa aqui, desses padrões, desses candles aqui que me traz um fator psicológico, eu vou me posicionar. Então foi o que aconteceu em Quali 3, me posicionei, e aí a minha expectativa é que nos próximos pregões ele venha, logicamente, buscar aqui esse topo atual, que está aqui por volta dos R$35, que seria a minha saída final aqui em Quali 3
pelo gráfico diário, certo? Então a relação 2 para 1. Então bate do movimento aí, ó, vocês podem ver, diminuindo aqui o zoom, vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Perna de impulsão, fez a correção, não conseguiu, voltou aqui, deixou aqui próximo da região entre 38 e 50 de fibro. Então eu pensei, se gerar padrões de candle, eu posso até mesmo antecipar o trade. Então para mim gerou aqui uma sequência de padrões de candle, né, de alguns candles que eu vejo que tem um fator psicológico de alta. E aí superou aqui os R$ 32,26, efetuei meu trade e a minha saída até aqui por volta dos R$ 35. Prio 3, destaque com uma alta de 4,73%, mas ainda eu vejo dentro de um cenário de viés baixista. A gente pode ver formação de topos e fundos ascendentes, e aí ele está justamente aqui, a probabilidade é que ele venha buscar aqui essa próxima faixa de suporte. E aí eu posso considerar essa outra faixa de suporte aqui próximo dos R$ 32,34, e se vier perder os R$ 32,34, a próxima faixa de suporte eu vejo lá nos R$ 28,73. Fora isso, eu fico de fora e fico só aguardando ver os próximos capítulos de Prio. Se eu for dar uma olhadinha em relação às médias, ele está justamente aqui batendo aqui na minha média 200, que serve como suporte também. Então vamos ver o que ele pode vir fazer nos próximos pregões. Digamos que amanhã ele faça algo parecido isso aqui, tente fazer uma correção próximo da média 20 e em seguida ele volte a cair novamente, tentando romper a minha média 200, ou ele pode simplesmente superar a minha média 20 e em seguida faz uma correção, deixa um fundo maior do que este aqui e posteriormente transforma em uma tendência de alta aí pelo gráfico diário. Fora isso, eu vou ficar só observando Prio 3. Destaque também aqui CVCB, né, CVC Brasil, com uma alta aí de 4,65% de alta. Eu vejo mais ainda como uma correção, ou seja, tenho aqui perna de impulsão, correção, foi lá, gerou um pivô, tentou gerar um pivô. Eu vejo esse movimento como um pullback de pós-rompimento, ou seja, aquele movimento que volta para dentro da faixa da região que antecedeu o rompimento de pivô. E aí a expectativa é que, já que está me deixando um padrão de candle, posso ver aqui um padrão de candle, que esse padrão de candle aqui aí a gente chama o que? Estrela da manhã. Então ele traz essa característica aí de desculpa, estrela da manhã não, estrela cadente. Ele traz esse padrão de baixa. Então, se vier perder aqui a mínima dele amanhã, vai reforçar esse padrão de baixa, e aí a tendência é que ele faça os próximos pregões, um movimento para baixo, buscando as próximas faixas de suporte, que aí eu posso considerar aqui ainda como faixa intermediária esse fundo aqui nos R$ 14,89. Se vier perder ali os R$ 14,89, eu posso considerar aqui essa faixa aqui dos R$ 12,50 como região também de suporte. Se eu for dar uma olhadinha em relação às médias, eu posso ver que me deixou aqui um setup armado de venda 9.3 de venda, certo? Um setup de Leather Williams, que é aquela correção na média 9. Então me deixou aqui um setup 9.3 armado. Deixou 9.3 armado. Então como é que seria a questão do gatilho dele? Perdendo a mínima deste candle referência, aciona o setup 9.3 de venda. Então, poderia até mesmo pensar nesse trade, só que como é sexta-feira, geralmente as sextas-feiras são ruins você se posicionar na sexta-feira, porque tem sábado, domingo, aí tem a questão das notícias, então as notícias podem acabar influenciando e na segunda-feira o mercado pode abrir em alta, enfim, e acabar até mesmo pulando o seu stop.
mas seria até uma possibilidade de trade aqui, ó, na perda da mínima com stop na máxima. Então aí o ponto de entrada seria em R$16 e na verdade seria, deixa eu só ajustar mais um pouquinho aqui, R$16,63 e o stopzinho lá em, deixa eu ajustar, e o stopzinho lá em R$17,65 e a saída final seria lá nos R$14,59, então seria uma relação 2:1. Eu estaria arriscando aí R$1,02 por ação que eu me posicionar para buscar um ganho aqui de R$2,04 por ação. Então seria uma possibilidade de trade aí pelo padrão do setup 9.3 de venda de Larry Williams. Então eu vou até fazer esse monitoramento amanhã e se me gerar essa possibilidade eu posso até pensar em trade, apesar que eu não gosto de operar na ponta vendedora. E por último aqui nos papéis de destaque positivo, Rapid 4 com alta de 4,47%, mas ainda para mim não vejo nada interessante a ser feito enquanto não superar aqui essa região, essas próximas regiões de resistência que está ali por volta dos R$10,15 e R$9,70. Enquanto não superar essa faixa de resistência pelo gráfico diário, eu fico de fora em Rapid 4, mas ainda ele está dentro de uma característica de viés de alta. A gente consegue ver aí padrões de topos e fundos ascendentes. Então a expectativa é que ele venha a superar aqui essa região aqui de faixa de preço. Se vier acontecer algo do tipo, pivô aí, o pullback de pós rompimento ou de rompimento, seria a possibilidade de trade em Rapid 4. Fora isso, eu fico só monitorando. E agora aqui nos papéis de ponta negativa, eu tenho iniciar aqui com agro, com a queda aí de 2,06%. Até pensei em fazer um trade aqui, mas aí eu acabei não me posicionando. Foi até bom não me posicionar, porque se eu tivesse me posicionado, eu tinha praticamente aqui quase estopado, né? Então a perspectiva seria a superação desse movimento aqui, desse conjunto de candles. Só que aí eu perdi o feeling, mas quando eu fui ver já estava já perto até mesmo da saída do stop. Ainda bem que eu não me posicionei, mas ainda eu vejo ainda agro ainda com uma perspectiva de viés de alta ainda em agro pelo gráfico diário. Destaque aqui na ponta negativa em siderúrgica nacional. Voltando aqui para a zona de resistência aqui, que era uma zona de resistência e agora passa a atuar como zona de suporte ali em R$16, mas ainda eu vejo ainda com bons olhos que está dentro de um movimento de viés de alta e dentro de um processo de correção. Uma perna de impulsão, fazendo aqui o meu pullback aqui de pós-rompimento desta zona de resistência aqui, agora passa a atuar como possível suporte. Ok, então aí se vier, digamos que amanhã faça um candle aqui que supera a máxima do candle de hoje, vai caracterizar o que? A continuação deste movimento. Mas se no pregão de amanhã fizer outro candle aqui, né, deixa eu só apagar esse movimento aqui, se amanhã me gerar um candle aqui, então ele já traz essa conotação já de estar possivelmente aí um bull trap, ou seja, um falso rompimento, ou até mesmo pode se transformar em um acúmulo de preço aqui para depois explodir para cima, ou posteriormente ele pode simplesmente aqui fazer esse movimento aqui, aí faz o pullback aqui e depois ele acaba rompendo aqui essa região de suporte. Então seriam cenários teóricos, mas aí quem vai determinar o que pode acontecer em CSNA 3 é o mercado, porque ele é soberano, como eu sempre digo. Destaque aqui range 3 com uma queda de 1,66%, ontem teve uma alta de 13%, e aí então foi o que eu falei, pessoal, nada a fazer em range 3 enquanto ele não decidiu que bexiga ele quer da vida, entendeu? Se ele vier testar essa faixa aqui de suporte e padrão de 500, seria possibilidade de trade, mas fora isso eu fico de fora em range 3. PIF também vem aqui no nosso destaque na ponta negativa, uma queda de 1,54%,
Ah, que PIF tá muito lindo. Perna aqui, ó. Putz, perdendo essa região aqui, né? Perdeu essa região nesta semana aqui. Então a probabilidade aí de PIF aí é vir buscar a próxima faixa de suporte que está aqui nessa região aqui dos R$11,97. Se vier perder essa região aqui, as próximas faixas de suporte eu vou considerar aqui nos R$9,52. Então aí para quem tiver posicionado, ajuste stops. Mas aí vem aquela questão. Eu vejo aqui esse candle aqui, ele tem um fator psicológico de spin top. Então, como é que é um spin top dentro de uma região de suporte? Então, ele traz uma característica psicológica aí de padrão de movimento de alta, um padrão altista. Então, o que poderia confirmar aqui que seria uma reversão deste movimento, não a reversão da tendência como um todo, mas do movimento, seria a perda da sua máxima do candle de hoje, logicamente com um volume financeiro também um pouco expressivo, acima da média, se possível. Então aí, perdendo a máxima do pregão de hoje, vai caracterizar o quê? Uma reversão do movimento, certo? Ou seja, é um padrão de alta, mas dentro de um contexto de reversão de movimento, não de tendência ainda, porque se a gente for olhar graficamente, está dentro de um padrão de tendência de baixa em PIF 3, pelo curto prazo, certo, pessoal? E por último aqui, Suzano SUSB 3 com a queda de 1,35%. Ele está vindo testar aqui esse fundo aqui, que está por volta dos R$44,72. Então, para quem tiver posicionado, se no pregão de amanhã ele vier perder aqui essa mínima aqui e até mesmo fechar abaixo dos R$44,72, ele pode deixar armado um pivô de baixa, e se isso acontecer, for confirmado esse pivô de baixa, as próximas faixas de suporte vai ser lá nos R$39,88. Se perder aqui, vai vir testar aqui essa região aqui dos R$37,01. Vou arredondar para R$37. Então fique esperto aí para quem tiver posicionado em SUSB, né, Suzano aí, fazer ajuste de stops, né? Mas assim como o PIF deixou também um candle aqui que está bastante parecido com um spin top de alta, né? Seria interessante se fosse um candle de coloração verde, ou seja, um candle de coloração compradora, mas aí no mercado brasileiro, especificamente na Bolsa de Valores brasileira, esses padrões de coloração meio que não são levados em conta, são ignorados, né? Já no mercado Forex, eles são bastante respeitados. Então, geralmente, um spin top, quando ele tem o seu fator psicológico, não ele é de fato da sua coloração verde, isso no fundo, e se for em um topo, uma coloração vermelha, que seria já um spin top de baixa. Mas no mercado brasileiro, mais especificamente em ações, enfim, mini índices, não é respeitada essa questão da coloração, ou seja, não é muito importante. Então, perdendo aqui a superação da sua máxima, amanhã vai reforçar o que? Reforça a reversão deste movimento, ou seja, uma possível reversão desse movimento aqui. Então, pode acontecer o que? Pode vir aqui um pouco acima, deixando possível topo menor do que este aqui, depois gerando aqui o pivô de baixa, ou ele pode ser trazer a conotação de reversão de fato do movimento da tendência de baixa com a tendência de alta, digamos que faça algo parecido com isso aqui, aí depois na sequência deixa um fundo maior do que este aqui, e aí padrão de candle, eu gosto de deixar aqui um padrãozinho de martelo, superação da sua máxima, possibilidade de trade ou pivô de alta acima desse topo aqui, mas tendo em vista que isso aqui seria uma região de resistência. Então, eu só poderia pensar em compra se vier superar acima dessa região aqui. Então, para mim, enquanto não vier superar ali acima de R$52,
eu não penso em compra em SUSB 3, isso para fazer questão de trade, para questão de posicionamento, dependendo do que venha acontecer no mercado amanhã, eu poderia até me posicionar numa perspectiva de médio prazo. Certo, pessoal? Então, esses foram os destaques no pregão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração para quem ficou até o final. Um bom descanso aí, uma boa quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser.